Senhor. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 1. Quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. Obrigado. Diz a palavra do Senhor: E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estava perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabado esses dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. E as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E davam-se de beber em vasos de ouro. E os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse os outros, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os seus grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. Versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Memucã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Acarca, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era muito formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Quantos podem dizer amém? Amém. Amados, na segunda-feira passada, eu comecei falando aos irmãos sobre a necessidade que nós temos, e é uma necessidade cada vez mais eminente, de nos abrirmos para Deus, para que Deus possa, de forma mais expansiva e com mais liberdade, nos usar na sua obra e no seu reino. Falei um pouco sobre as barreiras que nos cercam e nos impedem de continuar ou de fazer uma obra muito maior para o Senhor. Nessa noite, eu gostaria de meditar nesses minutos sobre qual é a responsabilidade da igreja, de nós como servos de Deus, diante da grande obra de evangelização que Deus tem colocado diante de nós como responsabilidade e ordem. A evangelização não é um pedido de Deus para a humanidade. A evangelização e a pregação do Evangelho é uma ordem expressa do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua última mensagem, enquanto ele esteve aqui na terra, foi usando de um tom imperativo para nos conclamar para essa missão. Ele disse: portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então nós temos, irmão, já uma responsabilidade dada por Deus como uma ordem, de modo que não podemos abrir mão dessa ordem que foi nos dada pelo Senhor para fazermos a sua obra. Eu escolhi o texto de Esther porque nesse texto há uma palavra que me casou muito com aquilo que eu estava pensando sobre a responsabilidade que a igreja tem diante dessa grande obra. Primeiro,
o livro de Esther era um dos 5 livros, porque Israel tinha 5 festas principais, e cada uma das festas era lido um dos livros que era chamado de uma coletânea das festas, que era o livro de Cantares de Salomão, o livro de Ruth, o livro de Lamentações, o livro de Eclesiastes e este, que era o livro de Esther. Então, na festa de Purim, eles liam o livro de Esther. Fazia-se uma leitura pontual, como fizemos por alguns versículos do texto sagrado, na festa do Purim, quando se lia e se comemorava a libertação que Deus tinha dado aos judeus. A festa de Purim comemorava a libertação, e o livro de Esther é o livro que fala dessa libertação que Deus deu ao povo judeu. Mas esse livro, irmãos, ele sofreu uma dificuldade grande para entrar no cânon sagrado. As pessoas questionavam a entrada desse livro na Bíblia, porque no livro de Esther há uma peculiaridade muito interessante, é que em todos os capítulos do livro de Esther não tem nenhuma citação do nome de Deus, e por causa dessa não citação do nome de Deus, as pessoas, os homens que se reuniram para introduzir ou fazer a coletânea chamada Bíblia Sagrada, eles não queriam a entrada do livro de Esther, mas acabou entrando, porque ainda que não fale do nome de Deus, todos os atos que são narrados dentro do livro de Esther mostram o trabalhar poderoso de Deus para a libertação do seu povo. Muitas vezes o nome de Deus não é manifestado nas palavras, mas o nome de Deus é manifestado nas nossas ações. Tem muita gente que não manifesta o nome de Deus como muitos outros o fazem. Entretanto, as suas ações manifestam, traduzem o nome de Deus nas suas atitudes. Muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Agora, no domingo passado, ou melhor, no sábado agora, eu estava ministrando aqui no Magdalena e estava dizendo aos irmãos sobre a passagem da carta à igreja de Laodiceia. E quando Deus se apresenta àquela igreja, Ele não diz: eu conheço a sua vestimenta, eu conheço a sua frequência no culto, eu conheço outras coisas. Não, quando Ele se apresenta, Ele diz: eu conheço as tuas obras. Então, se as nossas obras tiverem a presença de Deus nelas, o nome de Deus é glorificado na nossa vida. O livro de Esther não tem o nome de Deus. Entretanto, a história narrada no livro de Esther traz Deus do primeiro ao último versículo. Essa história começa dizendo, como eu acabei de ler, por isso eu fiz a leitura dos 12 primeiros versículos, porque já vou usar menos tempo ainda para explicar aos irmãos as razões pela qual houve essa festa. Mas a grande verdade é que o rei Assuero, que governava sobre 127 províncias, era o maior rei da terra naquela época. Ele resolveu, porque ele governava da seguinte maneira: ele ganhava aquela nação, conquistava aquela nação, e depois ele deixava um governante seu, um grande príncipe, um grande senhor, sendo o seu representante ali naquela nação, e ele ia para conquistar outras nações. E durante as suas conquistas, ele ia deixando em cada um dos lugares um representante seu, para que aquele representante falasse em nome do rei Artaxerxes, ou melhor, do rei Xerxes, também conhecido em hebraico com o nome de Assuero. O rei Assuero então saiu coordenando pessoas e colocando pessoas para serem os seus representantes. Quando ele termina todas aquelas conquistas, ele volta para sua casa, para a fortaleza de Suzã, e ali na fortaleza de Suzã, ele resolve fazer uma reunião que tinha um objetivo muito claro. O rei Assuero tinha como objetivo naquela reunião convidar todos os príncipes, todos os grandes do seu reino, todas as pessoas que o representavam lá no meio das províncias, que aqueles homens pudessem vir para a fortaleza de Suzã, e junto com eles viriam também as suas respectivas esposas, e eles estariam ali aprendendo, ou sabendo melhor, ou conhecendo melhor quem era o rei a quem eles serviam. Aleluia. Nessa passagem bíblica, o rei Assuero representa o Senhor, representa Deus, aquele que governa sobre toda a terra.
E aonde ele passa, aleluia, ele conquista vidas, conquista corações. E aonde ele passa, ele deixa representantes para que seja o seu representante no meio daquelas pessoas. E eu e você somos esses representantes do Senhor. Aleluia. As pessoas conhecem o Rei por causa de nós. As pessoas têm conhecimento de quem é o Rei por causa do nosso testemunho. Aleluia. E o interessante é que ele faz aquela reunião e convoca todos eles para que venham até a fortaleza de Suzã. E faz uma reunião. E qual que era a pauta daquela reunião? Era mostrar para os grandes senhores, para os grandes príncipes que estavam espalhados nas suas 127 províncias, qual era? A Bíblia diz que o propósito era para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. O propósito de Deus é só esse, aleluia, é mostrar a excelência do seu poder e a excelência da sua grandeza. Seja bendito o nome precioso do Senhor. Quando nós conhecemos a grandeza de Deus, a excelência do seu poder, logo brota no nosso coração o temor por esse Rei que nós o servimos. Crente que não conhece a Deus não tem como temer a Deus sem conhecê-lo. Muitas pessoas não temem a Deus porque não conhecem o poder, a riqueza, a grandeza desse Deus. À medida que você vai conhecendo esse Deus, vai aumentando o seu temor por Ele. Quantos creem que isso é verdade? Diga amém. Um outro ponto importante, amado, é que aquela reunião demorou um bocado. Talvez se eu fizesse uma reunião aqui para falar do que eu fiz, das minhas conquistas, talvez 5, 6 minutos já daria o tempo suficiente. Mas aquele rei era tão grande, tão forte, tão poderoso, que fez uma reunião. E um dia não foi possível falar todas as riquezas, todo o seu esplendor, toda a sua excelente grandeza. 2 dias também não. A reunião demorou 180 dias. 6 meses, só para mostrar, a Bíblia diz, um pouco da sua glória e da sua excelente grandeza e do seu poder e das suas conquistas. O nosso Deus é grande e o que Ele faz é coisa grande, aleluia. E o João disse no seu evangelho, no término do seu evangelho, ele disse: se eu fosse escrever todas as grandezas que esse Jesus fez e todas as coisas, nem o mundo inteiro conteriam os livros que fosse escrito acerca daquilo que Ele fez. O teu Deus é grande, as suas riquezas são grandes, o seu poder é tremendo, aleluia. Seja bendito o nome precioso do Senhor. E ele faz essa reunião por 180 dias. E o interessante é que o rei se reúne aqui com seus príncipes, com seus grandes, e a rainha Vasti também se reúne com as mulheres dos respectivos senhores, dos respectivos príncipes. As princesas se reuniram com a Vasti. Só que o rei tinha o que mostrar. Ele tinha o que falar, porque o rei era grande, as suas conquistas eram tremendas, o seu poder era tremendo. Agora, o que é que Vasti tinha para mostrar? O rei, quando foi escolher Vasti para ser rainha, aliás, quando os reis iriam escolher alguém para ser rainha, eles não olhavam para outra coisa a não ser única e exclusivamente para a sua beleza. A Bíblia diz que ela era muito formosa à vista. A beleza de Vasti impressionou o rei, e o rei a escolheu para que ela fosse rainha. Não havia nela qualidades que pudesse ser mostrada ou expressada para as mulheres durante 180 dias. Ela não tinha conquistas, ela não tinha feito nada pela qual ela pudesse se engrandecer numa reunião com mulheres por 180 dias. Era tempo demais. E aí me ocorreu uma coisa importante durante a minha meditação, que foi essa: o que aqui Vasti fez durante 6 meses com aquele bando de mulheres, de princesas na sua casa? Qual era o passatempo de Vasti? Qual era o assunto da conversa dela? Era falando das suas coisas, quem sabe dos seus vestidos,
das suas joias, daquilo que ela tinha ganhado. Olha, esse vestido aqui foi o estilista fulano de tal, da província fulano de tal, que o meu marido conquistou, e papapá. Então foi essa a tônica da conversa da Vasti durante 180 dias, falando apenas dela. Quantas pessoas desperdiçam o tempo falando apenas de si mesmo? Aleluia! Mas nós não estamos aqui para falar de nós mesmos. Nós estamos aqui na glória a Deus porque fomos escolhidos para ser a noiva do Cordeiro, só isso. Ele olhou para mim e para você e achou em nós alguma coisa que pudesse trazê-lo para perto dele. E eu e você só devem agora glorificar e exaltar o nome dele, porque fomos escolhidos um dia por ele para sermos dele. Aleluia. Quando a gente fala de nós mesmos, nós nos engrandecemos. Quando nós falamos muito de quem somos, do que conquistamos, e é tão ruim, tão chato ouvir aqueles pregadores falando de si mesmo. Irmãos, porque eu estudei não sei lá onde, porque eu viajei não sei lá onde, que eu acabei de vir dos Estados Unidos, da Europa, não sei das quantas, e assim por diante, no cartãozinho, conferencista internacional, e é tanta coisa, tanta glória, é tanta coisa que quando ele começa a falar de Deus, o nosso estômago espiritual e intelectual já está cheio dele, da pessoa qual está dizendo. Mas aqui, as nossas histórias, o histórico da nossa vida, quem nós somos, de onde viemos, de onde estudamos, tudo isso não vale nada. O apóstolo Paulo tratou toda a sua intelectualidade como esterco, porque aqui desaparece o homem, o que vale aqui é a glória do rei. O que está em toque aqui, o que está em vogue aqui, o que está sendo posto diante de nós é a glória do rei. Só nos importa a glória do rei. Aleluia. Só nos importa a glória do Senhor. Só nos importa quem Ele é e não quem nós somos. Quem nós somos não interessa para ninguém. Agora só interessa quem é o Rei, o que Ele é, o que Ele conquistou, o que Ele pode e o que Ele tem feito na terra. Aleluia. Então não adianta, irmãos, as pessoas gostam muito de saber do homem. Hoje as pessoas se preocupam mais em agradar ao homem do que agradar a Deus. Entre agradar ao pastor e agradar a Deus, puxa vida, acho que eu vou agradar o pastor, que é melhor, ele está ali olhando, aleluia. Mas não adianta agradar o pastor, a pastora, não adianta agradar a mim, não adianta agradar a missionária, não adianta agradar ninguém. O que adianta, o que você precisa fazer é agradar ao Senhor nosso Deus. É dele e é por causa dele que nós estamos reunidos aqui. Ninguém se reuniu aqui, aleluia, para ouvir ninguém e nem para fazer nada. Nós só nos reunimos aqui por causa do Rei. Essa reunião foi marcada para falar das grandezas do Rei. Essa reunião foi chamada para falar das conquistas e da sua glória e da sua excelente grandeza. Quantos creem nisso, glorifica o nome precioso de Deus. Aleluia. Depois de 180 dias, era muito tempo, hein? Os homens que foram ouvir o rei e saber da sua grandeza, eles já temiam o grande rei Assuero, pastor Roque. Mas agora, depois de 180 dias, ouvindo falar do rei, das suas grandezas, das suas conquistas, imagine que se eles já temiam o Assuero, imagine agora. O temor daqueles jovens, daqueles mancebos, daqueles senhores era tremendo, era algo extraordinário diante da grandeza do rei. Quando você conhece a Deus, você começa a temer mais a Ele. Quando você conhece as grandezas desse Deus, você passa um ralo muito mais. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para aprender um pouquinho mais das grandezas dele. Eu estou aqui para falar um pouquinho mais da sua excelência e da sua excelente magnitude, para que você aprenda a temer mais e mais a Ele. Depois de 180 dias, o rei disse: ufa, terminei a reunião. E aí ele ficou tão feliz que ele sabe uma coisa: quando o rei está feliz, a Bíblia diz que ele dá uma festa. Ele resolveu dar uma festa e faz uma festa de 7 dias. Festa de rei é outros 500. E aí o rei disse assim: sabe uma coisa? Vocês ouviram da minha glória,
aqui é a chave do que eu tenho para falar aos irmãos nessa noite. O rei disse: eu estou feliz porque eu falei para vocês da minha grandeza. Eu expliquei para todos vocês quem eu sou. Agora nós vamos fazer uma festa. Só que essa festa será do lado de fora. Repita comigo: o rei marcou uma festa. Um pouquinho mais de coragem. Diga assim: o rei marcou uma festa do lado de fora. E quem é que vai fazer essa festa lá do lado de fora? Quem vai promover essa festa do lado de fora, junto com o rei, são todos aqueles que um dia estiveram pelo lado de dentro e aprenderam, e conheceram, e descobriram da grandeza desse rei. O rei disse assim: eu vou fazer uma festa lá fora, e a festa será a festa de comemoração, pelo tanto que vocês conhecem de mim. Agora vamos lá para fora, porque a festa que nós vamos fazer do lado de fora será para todo o mundo. Não adianta, irmãos, entrar aqui dentro e aprender das grandezas do rei, do poder do rei, da excelência do rei, e depois dizer: vou ficar aqui dentro mesmo, aqui está gostoso, né? Fala mais, rei, fala mais, rei, eu quero aprender mais. Deus disse: agora chega, meu filho, agora eu vou fazer uma festa, e a festa de Deus, Ele está nos convidando para o lado de fora. Quantos querem participar da festa do Senhor? A festa do Senhor é pelo lado de fora. Aí ele leva aquela multidão, e o rei disse: olha, do lado de fora eu não quero que poupe nada. Quais são os tapetes que se usam aqui? Vocês hão de usar esse tapete daqui, lá do lado de fora. As taças de vinho que vocês bebem aqui dentro, a partir de agora, distribui as taças para todo mundo lá do lado de fora. O que Deus tem colocado de alegria para você, Ele vai fazer com que você sirva também a quem está lá pelo lado de fora. Ah, pastor, mas não é taça qualquer, não é esse copo descartável, é uma taça de ouro e de prata. Mas são essas taças de ouro e de prata que o rei vai oferecer para todas as pessoas que estão pelo lado de fora. Você participa do vinho de Deus aqui dentro, você fará com que o mundo lá fora participe da mesma alegria que você tem recebido. E aí o rei, naquela alegria, vai lá para fora, faz a festa. E o interessante é que o rei baixou uma lei. Naquela época, quando o rei bebia, era uma afronta ao rei alguém não beber também. Se o rei se curvasse, era uma afronta ao rei que alguém não se curvasse. Por isso que quando o rei Nabucodonosor se curvou diante da estátua, a Bíblia diz que toda a Babilônia também se curvou. Só